Vamos falar agora dos resíduos. Importante que a gente entenda o que é economia linear e economia circular, porque esses conceitos têm a ver com os resíduos. Então, na economia linear, que é o modo predominante, em especial aqui no Brasil, a gente tem a extração dos recursos naturais para utilizar como matéria-prima na indústria de transformação, né? Então, a gente transforma essa matéria-prima em produtos, faz a distribuição, faz o uso, o consumo desse produto e depois a gente descarta, em geral, em aterros, né? Na economia circular, a gente já tem um outro pensamento, né? Então, vocês estão vendo palavras-chave aqui, verbos, né, que tratam de recusar, refletir, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, tudo começa com o projeto, refletir sobre o projeto, o produto que a gente vai fazer, visando reduzir o consumo, o uso de matérias-primas, né? Depois a gente vai fazer a distribuição e também, digamos, a operacionalização, né, o uso desse produto que foi pensado. E depois, quando chegar ao fim do ciclo de vida desse produto, ou a gente vai reciclar, ou vai para um destino final, o aterro, a menor quantidade possível. Por quê? Porque nessa etapa de refletir e pensar no projeto, eu já estou pensando um projeto que ele é desmontável, em que as partes podem ser separadas e podem ser recicladas. Para quê? Para que quando chegue neste momento do fim do ciclo de vida do produto, a gente leve as partes desse produto como matéria-prima, visando justamente recusar a matéria-prima virgem, né? A extração desses recursos naturais da natureza. Então, o resíduo que aqui vai para o descarte, o resíduo aqui entra como parte importante da matéria-prima. Então, sempre quando a gente falar de economia circular, a gente está falando nesse pensamento diferente desde lá do início, né, para que a gente pense em um projeto que tem um ciclo de vida longo, que as partes possam ser desmontadas, que todas elas possam ser recicladas e que elas voltem ao processo, né, de transformação como resíduo, trocando, né, substituindo a matéria-prima que é extraída da natureza. Importante dizer que essa indústria de resíduos ela é bastante significativa. Nos Estados Unidos atinge uma cifra de 4 bilhões de dólares, né? E essa questão da desmontagem ajuda muito, né? Porque os Estados Unidos têm uma indústria de construção que é diferente da nossa, é uma indústria de montagem, né? Os sistemas, o wood frame, steel frame, eles são facilmente desmontados e podem ser ou reutilizados ou reciclados, como a gente vê aqui nessa imagem superior. Então, existe um comércio desse tipo de peças, é comum, né? E eles podem voltar para outra edificação e porque o ciclo deles ainda não terminou, né? Então eles podem ser reutilizados. Aqui no Brasil, esses dados do movimento circular dizem que em 2021 o Brasil produziu cerca de 48 milhões de toneladas de resíduo de construção e demolição. Isso dá em torno de 227 quilos por habitante. É muita coisa, né? E, segundo esse estudo, mais de 80% poderia ser reutilizado ou reciclado. Isto é, foi para um aterro sanitário, entre aspas, que está controlado, ou não, foi parar em algum terreno baldio e não teve um destino correto, né? Então é importante que nós, como arquitetos, como engenheiros, como construtores, a gente olhe com cuidado para os resíduos. Os clientes muitas vezes contratam os arquitetos para fazer uma reforma, para fazer um retrofit. Retrofit até a gente conserva bastante, né? A estrutura, a gente pensa muito na questão da renovação, claro, estética, mas a gente troca muito mais as questões de instalações. Mas pensando em um apartamento antigo que precisa de uma reforma, muitas vezes o cliente quer botar tudo abaixo, né? E existem coisas lá dentro, pisos ou louças
ou algum tipo de molduras, né, que a gente pode reaproveitar, que a gente pode dar um outro, digamos, um up nesse elemento, né, e fazer com que ele tenha personalidade, esse apartamento tenha personalidade, porque ele incorpora ainda alguns elementos que ainda não tiveram seu ciclo de vida encerrado. E claro, não depende só do arquiteto, depende do cliente querer, né? Mas aí vem os nossos argumentos para que a gente possa usar isso. Existem vários programas de reality, de construção e reforma na televisão, e a gente vê muito nos Estados Unidos, né, aquela parte da demolição onde todo mundo marreteia paredes, móveis, coisas que poderiam ser utilizadas, e isso vai para uma caçamba gigantesca com um monte de coisa misturada que eu nem sei como é que lá isso é feito. Provavelmente deve ser separado em algum momento, mas quanta coisa boa poderia ser reutilizada lá. Então é esse pensamento, né, de a gente olhar um apartamento, uma sala comercial, o que, que a gente pode aproveitar aqui, o que, que a gente pode dar uma vida nova para que tenha um ciclo de vida prolongado, evitando então assim o resíduo. E aí surgem negócios a partir disso, né? Então, essa é uma empresa que trabalha com a questão de resíduos, Reloco, vocês podem encontrar no Instagram. Então, eles viram uma oportunidade de negócio junto ao resíduo. E assim como eles, outras várias empresas também estão vendo isso como uma oportunidade de negócio. Então é importante que vocês se deem conta, acessem essas empresas para ver o que, que vocês podem achar lá, né, que pode ser interessante para o projeto de vocês, para, digamos, entrar na questão da circularidade, para diminuir custos, né, para fazer com que aquele carbono incorporado naquele material a gente aumente o ciclo de vida e que também traga personalidade ao projeto de vocês. Esse daqui é um projeto bem interessante e diferente, né? É um projeto, se não me engano, na Inglaterra, e eles usam, então, vocês estão vendo pedaços, né, eles fazem como se fossem painéis, né, com tijolos, com é, revestimentos, então eles constroem essas molduras com fábricas ou com edificações que estão sendo demolidas, né, e eles vão lá, buscam esses materiais, constroem esses moldes e aplicam isso como, digamos, às vezes como estrutura, às vezes só como vedação, né? Então tem esse comentário do site que as pessoas têm que pagar para descartar muito desses materiais, então eles nos pagam para coletá-los e eles reutilizam isso no projeto. Então vocês vejam que isso tem muito do pensamento circular. Lá desde o início já o projeto é pensado desta maneira, né? E há uma, digamos, toda uma logística, todo um pensamento diferente de como reaproveitar esses materiais. Então, o início desse projeto foi em 2015, conclusão em 2019, e é um projeto habitacional. Depois eu vou colocar o link dele lá para vocês entenderem um pouco mais a dinâmica desse projeto. Então, é importante que a gente pense, considere essas questões. Não vai começar, por exemplo, é um arriscado, será que seria aceitável aqui no Brasil? Mas pequenos ensaios, piloto, parede, uma parte, um ambiente, né? Para que a gente possa começar a fazer esses testes, entender como é que é, para depois lançar, né, essa ideia para projetos maiores, eu acho que isso é bastante interessante. A gente tem que pensar fora da caixa. E aí, como eu falei lá, acho que na aula 1, né? A gente buscar cases, buscar referências, ver como é que funciona, para que a gente possa se motivar e fazer coisas que sejam diferentes, né? E que sejam de baixo carbono. E aí eu vou para um outro exemplo, aí bem roots, do uso dos resíduos. Não sei se vocês já conhecem, né? As Earthships, né? O Michael Reynolds, ele é um arquiteto que trabalha com resíduos da construção, né? Não só da construção, eles trabalham com resíduos para a construção. Vocês vão ver que os resíduos são diversos, no caso aqui pneus,
Esses elementos que vocês estão vendo redondinhos aqui, ou são fundos de garrafa de vidro, ou são fundo de latinhas. Então, esses resíduos que a gente usa e descarta, ele, digamos, reúne esses resíduos para fazer arquitetura. Então, mas tem toda uma ciência por trás, e isso é importante vocês conhecerem a ciência que está por trás. Então, nessa primeira imagem, a gente vê os solários, né, sempre voltados lá, no caso, como é nos Estados Unidos, voltados para o sul, né, que seria o nosso norte. Então, ele aproveita muito na arquitetura dele a, a iluminação natural, e também tem todo um sistema de tratamento de efluentes aqui. As paredes são construídas com pneus, né, que tem terra compactada, que é ele, né? Então ele compacta a terra e tem todo também uma ciência para colocar esses, entre aspas, tijolos de pneus. E depois, então, ele usa a própria terra do local para fazer as paredes, né? E, digamos, constituir toda a edificação. Então, aqui a gente tem uma imagem olhando por fora, né? Então, vocês estão vendo aqui essa grande fachada extensa voltada para o sul, os painéis solares, né, para gerar energia. Ele tem uma área em Taos, né, nos Estados Unidos, vocês estão vendo que é uma área desértica. Ela é uma área de estudos, ele tem uma escola onde ensina as pessoas a fazerem isso, né? Então, ele viaja o mundo ensinando pessoas, fecha um grupo e eles montam uma Earthship em determinado lugar. Então é muito interessante essa técnica, né? E ele dedicou a vida dele, né, para construir essas Earthships, vários modelos de Earthships. Então também convido vocês a navegarem no site dele para conhecer as coisas maravilhosas que ele faz, né? E tem ciência por trás, tem arte, né? Tem economia circular na veia, né? Então, reaproveitamento dos resíduos como matéria-prima da edificação. Aqui a gente vê então uma casa, o Global Model Earthship, né? Que é um dos modelos, o modelo mais simples, e que vocês veem a estética, né? Olhando assim, não parece que as paredes são de pneu, né? Então, essa Earthship, todas as Earthships, elas são semi-enterradas, então os pneus que servem como tijolos, né, eles são sobrepostos, né, e não exatamente um em cima do outro, ele forma digamos, uma parede bastante espessa, né, e depois, então, parte dela enterrada para quê? Justamente para conservação, para temperatura, né? Lá nessa região é bastante quente, então eles trabalham com massa térmica, né? E aqui é um módulo onde nessa parte frontal, que é a parte que é toda envidraçada, né? Então tem o solário, e onde também é feito o tratamento dessas águas residuais, águas cinzas e negras, né? Então tem um primeiro módulo aqui de cozinha, mesa de estar e um sofá-cama, e depois a parte, né, de banheiro e área de serviço. Então, é um módulo bastante simples e funcional que pode ser usado, construído em qualquer lugar do mundo, né? Inclusive aqui no Rio Grande do Sul temos uma. Aqui então uma vista lateral para vocês verem, né, como então existe uma, uma cobertura, né, então ele é semi-enterrado, aqui a gente está vendo os pneus, né, sendo colocados, a terra contendo, esse telhado inclinado aqui para captar a água da chuva, e aqui os painéis fotovoltaicos, e aqui eu falei para vocês o solário, né, que aproveita todo esse sol que lá é do sul, né, e traz iluminação para dentro, e também aqui um tratamento dos efluentes com plantas, né. Tem vídeos que ele mostra que alguns deles tem até peixinho aqui, né, eles fazem um tratamento com plantas e dessa água servida. Então, ela está completamente desconectada, ela não usa a água do grid, ela não usa a energia do grid, é uma casa completamente autônoma, né? Que tem conforto do ponto de vista térmico, lumínico, né? Tu pode usar equipamentos, né? Tu tem que só, digamos,
calcular adequadamente essa energia que tu está produzindo. Uma outra questão importante também é em relação à bioeconomia. E o que é a bioeconomia, né? É um modelo econômico que busca, então, valores de justiça, ética e inclusão, com base no uso sustentável e na regeneração da conservação da biodiversidade, né? Usando métodos científicos e tradicionais, né, de comunidades quilombolas ou indígenas para agregar valor, trabalho e renda aos produtos que vão usar, então, produtos que vão ser feitos com, digamos assim, vegetais ou resíduos, né, de biomassa. Existem vários tipos de resíduo, eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. E aí, um estudo feito bem recente, em 2025, mostra que o setor da economia pode injetar no Brasil cerca de 358 bilhões de dólares por ano até 2050 e reduzir mais de 60% das emissões. Isto é, a gente está botando muito resíduo fora e esse resíduo tem um valor muito alto que pode estar voltando para a economia para ser incorporado como matéria-prima. Então a gente tem que se dar conta deste potencial e começar a procurar quais são esses produtos. A gente tem, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, mas a gente tem que estar mais aberto a procurar e observar isso como uma oportunidade. Então eu trouxe dois exemplos brasileiros e um exemplo da França, né? Então esse primeiro é o ecotijolo com caroço de açaí. É uma startup que está desenvolvendo esse produto no Pará. Então, eles aproveitam o caroço do açaí, que é rico nessa região, né? E muitas vezes isso gera um problema para quem produz o açaí, né? E não sabe o que fazer ou tem que pagar para descartar. Então, isso vira matéria-prima para fazer esse tijolo ecológico. Um outro exemplo também que a gente tem aqui são as folhas de palmeira de Buriti. Também é uma startup do Piauí que utiliza então essas fibras para fazer revestimentos, seja de fachada, seja revestimentos acústicos, né? E também já vi algumas luminárias. Então também, de novo, o buriti é amplamente utilizado, né, no Nordeste, para fruta, para sorvetes, culinária, etc., né? E essa palmeira é um resíduo que pode ficar apodrecendo, né, no local ou gerando metano, né? Ou ele pode voltar, essa fibra pode voltar e entrar num processo produtivo como matéria-prima. Então, já o arroba deles aqui para vocês. Eu não ganho nada com isso, só para mostrar para vocês, mas exemplos, né, de como tornar isso tangível para que vocês entendam o que é bioeconomia voltada para a construção. Tá? E um outro com resíduo de tecido, que é bem interessante também, foi uma estudante de arquitetura na França que desenvolveu, né? É um resíduo que é bastante problemático, vocês já devem ter ouvido falar, né, dos desertos no Chile, cheio de resíduos, né, de tecido, de roupas que muitas vezes nem foram utilizados, né? Então, aqui ela, digamos, moe, tritura, né, esse tecido e ele é incorporado também em placas acústicas ou placas de revestimento de variadas cores, né? Então é muito interessante que vocês se atentem a esses novos materiais que estão surgindo. Aí vocês vão me perguntar, dados, tem dados das fichas lá do XDAS, que a gente tem esses dados disponíveis? Não temos, mas nós do Portal Material 8 estamos indo atrás dessas empresas, dessas startups, para ajudá-las a trazer dados que sejam confiáveis, eles produzirem esses dados em laboratórios, com laudos ou inventários, para que a gente possa colocá-los no portal e vocês terem acesso a informações que hoje eles não estão produzindo, porque muitas vezes eles nem sabem que precisam produzir ou que tem gente interessada nesse tipo de informação. Então, o Portal Material 8 vem justamente para isso, né? Lá no pilar dos negócios, a gente tem essa aproximação com essas startups, com essas empresas pequenas que têm um pequeno negócio
e a gente vai ajudá-las a, quem sabe, conseguir a primeira estrela para estar no portal, para ter visibilidade e com o tempo, né, toda startup ela tem que fazer a aceleração, a gente tentar buscar outras estrelas, né, para ela poder escalar e se consolidar como uma marca. Essa é a ideia. A gente se vê então agora para as reflexões.